Olá, bom dia a todos. Eu sou a professora Aline. Estamos aqui para mais uma aula de Banco de Dados 2. Estou aqui junto com a minha amiga Vanessa. Bom dia, amiga sua louca. Bom dia, amiga sua louca, tudo bom? Tudo jóia, galera? Mais uma aula de banco de dados. E hoje a gente vai falar de um assunto que vai melhorar as funções de banco de dados bastante. Hoje a gente vai falar de quando a gente tem aí estruturas de bancos de dados funcionando em empresas, né? Hoje a gente nem tem empresas que funcionam, uma empresa num lugar, uma empresa em outro lugar, outra empresa em outro lugar, e elas trabalham com bancos de dados isolados. E aí a gente tem uma matriz que vai unificar isso. E aí como funciona esse processo de unificação? Será que a gente tem que pegar um banco de dados e faz todos os inserts? Pega outro banco de dados, faz todos os inserts, outro banco. E aí a gente tem que ficar verificando se tem dados repetidos. Será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso, um jeito mais automatizado de melhorar esse processo de unificar essas bases de dados, hein, Aline? Então, vamos dar um spoiler da aula de hoje? A gente vai Vamos lá? falar hoje sobre merge, que é exatamente para fazer isso que a professora Vanessa acabou de explicar, para quando a gente tem dados espalhados, em algum momento precisa manipular esses dados de forma unificada. Então, o que a gente vai ver hoje é como utilizar esse merge, como fazer, se existe alguma alternativa a ele, e deixar alguns exercícios para vocês praticarem. Vamos lá, Van? Bora lá, então. Eu vou compartilhar minha tela, porque para vocês poderem aprender melhor, eu criei aqui uma apresentação. A gente vai fornecer esse material para vocês em PDF. Vamos lá, então, para a gente entender como é que funciona esse merge. Ou seja, como que eu posso mesclar, né, dados de múltiplas tabelas utilizando o banco de dados SQL Server, tá? Não reparem a letra aí, porque para escrever com essa caneta aqui, vocês sabem que é um pouquinho difícil. Então, olha só. Imaginem a seguinte situação. Deixa eu colocar aqui a figurinha no canto para que não atrapalhe, né? O que é e para que serve o merge? Imagina como a professora falou, você tem múltiplas origens, né? Então, aqui você tem uma tabela de uma filial, outra tabela de outra filial, e através de um insert, de um update ou de um delete, você quer unificar esses dados todos num único destino. Imagine o seguinte, ó, você tem aqui uma determinada tabela com uma determinada estrutura e com alguns dados. Você tem uma segunda tabela com determinados dados. E aí eu vou unificar esses dados numa terceira tabela que seja única. Só que como a professora falou, esses dados eles não podem ser repetidos, né? Eu tenho que fazer com que, se, por exemplo, o mesmo dado que esteja nesta tabela estiver nessa, para que eu não duplique, para que eu apenas altere a quantidade desse dado. Então, é isso que a gente vai ver nesta aula de hoje. E esse MEG é uma das grandes vantagens que a gente tem do SQL. Porque, como a professora falou, se, por exemplo, você tem várias lojas físicas que fazem vendas de produtos diversos, cada uma com seu banco de dados, e você tem uma matriz que precisa saber a situação de todas essas lojas, a gente precisa muito utilizar esse recurso, né? Fazendo as operações de junção que nós já estamos acostumados entre a origem e o seu destino. E o merge, ele aumenta consideravelmente o desempenho na utilização de insert, de update e de delete dentro de um banco de dados. Ou seja, quando eu utilizo um merge, eu garanto mais integridade, mais desempenho no meu banco de dados. Lembrando sempre que o banco de dados tem aquele tripé que a gente não pode esquecer, né? Que é segurança, integridade e desempenho. Então, sempre a gente precisa trabalhar com essas três informações quando a gente manipula dados de grandes organizações. Agora, vamos ver na prática como que eu poderia fazer. O merge, ele é super simples de implementar e ele tem 4 parâmetros, né, 4 passos para a sua composição. O comando merge, que especifica os dados de destino da operação definida numa cláusula chamada when, que é quando em inglês, né? E using, que ele especifica os dados de origem, então eu uso o merge para especificar os dados de destino e o using para especificar os dados de origem, ou seja, de onde virão esses dados espalhados que eu estou querendo juntar neste destino aqui que eu especifiquei no meu merge. O on, que ele encontra os dados em evidência, ou seja, aqueles dados coincidentes, interligando as condições de origem e de destino.
E o EN, que aumenta a granularidade do filtro, ou seja, ele vai verificar se existem dados repetidos ou não. É para isso que a gente vai utilizar essa cláusula when. A gente vai ver como agora já nos próximos slides, tá bom? Mas são só 4 parâmetros, não é difícil de poder implementar. A grande dificuldade do merge, na verdade, é que essas estruturas de dados, elas têm que ter, na verdade, as tabelas, elas têm que ter a mesma estrutura. Eu só consigo juntar tabelas que tenham a mesma estrutura. Isso é óbvio, né? Se você tem uma tabela lá com 10 campos e uma tabela com 5 campos que não coincidem, você não vai conseguir usar o merge. Por isso que o trabalho do DBA é tão importante na hora de projetar esse banco de dados e fazer com que esse banco de dados seja projeto do banco é unificado. importante, né, Aline? Isso, exatamente. Aquele MER que a gente faz, né, enorme, lá no comecinho do projeto, a gente já precisa pensar nisso, né, nos tipos de dados, no tamanho, tudo isso tem que ser estimado, planejado, para que quando você precisar juntar esses dados, você não tenha problemas, tá bom? Olha só, vamos pegar um exemplo prático aqui de utilização do merge, né? Então, olha só, imagine o seguinte cenário. Em uma rede de lojas, então você tem lá uma rede de lojas qualquer, você tem um banco de dados da loja 1, que está representado aqui. Você tem um banco de dados, né, uma tabela, perdão, da loja 2. Pode até ser em bancos distintos, não tem problema. Mas aqui, olha, eu estou falando que eu tenho um banco de dados, uma tabela com os produtos da loja 1, uma tabela com os produtos da loja 2. E a matriz quer unificar todos esses dados numa tabela geral para saber a real situação do estoque. Quer saber quantos dados ao todo, né? Quantos produtos ao todo eu tenho no meu estoque. Vamos supor que eu vou implantar um e-commerce. O e-commerce, o produto pode sair tanto daqui quanto daqui. Então, eu quero unificar esses dados. Como que eu poderia fazer isso? Do jeito que nós aprendemos até agora, eu poderia fazer utilizando a estrutura while. O que eu fiz aqui, ó? A gente usou bastante o while, o set, dentro de uma procedure, mas eu posso utilizar isso num script simples. Eu posso simplesmente lá abrir o meu Management Studio e criar uma variável chamada cont1, que vai servir para eu saber quantos registros eu tenho na minha tabela de produtos da loja 1. Então, olha só, eu vou contar enquanto o contador 1 for menor ou igual ao resultado do select count, contando o ID do produto dessa tabela loja 1, ou seja, vamos supor que eu tenha lá 500 produtos. Esse select count vai me retornar um valor inteiro de 500. Então, enquanto ele for menor ou igual a 500, eu vou inserir esses produtos na minha tabela TB produtos, colocando o seu ID, colocando o seu nome, colocando o valor. Como a minha tabela produtos estava vazia, eu não precisei fazer nenhuma verificação. Eu simplesmente mandei ele inserir, usando como código o meu contador e o resultado do select nome produto como nome do produto, o resultado do select preço produto como preço do produto e o select quantidade produto como a quantidade do produto. Então, aqui eu fiz o select no lugar do values, eu coloquei 3 consultas, né? Que eu também posso fazer isso. Os resultados das minhas consultas serem usados como dados para eu fazer o meu insert, parecido com o que a gente viu lá na nossa aula, né? De PW2, que a gente fez um select para poder fazer o insert. Aqui o princípio é o mesmo. E aí, eu incremento no meu contador a cada vez que eu passo nessa estrutura, volto aqui para o meu enquanto e repito. E ele vai fazer esse insert quantas vezes? O tamanho da minha tabela. Se eu tiver 500 registros, ele vai fazer 500 vezes. Como a minha tabela produto, que era a minha produto geral, né? Essa tabela aqui, ó, ela estava vazia, foi o primeiro dado que eu comecei a inserir nela, eu não precisei fazer nenhuma verificação. Foi Né? até Eu fácil de inserir, né? Foi fácil. Eu olhei o que estava lá, né? Fiz o select e inseri aquilo. Agora, imagina que eu tenha 10 filiais. E esse foi só o primeiro, né? A primeira junção. Eu preciso fazer as outras. No nosso exemplo, eu só tenho 2 tabelas, mas imagina se a gente tivesse 50. Quando eu chego na segunda tabela, aí começa a ficar mais complicado. Agora, da mesma forma que eu contei, através desse select aqui, quantos produtos tem na loja 2, que é essa quantidade que vai limitar o meu enquanto, né? Ele vai incrementando este enquanto a cada passo. Então, se eu tinha 500 produtos naquela primeira tabela, se nessa aqui eu tiver 1000 produtos,
este resultado aqui vai dar 1.000, ele vai substituir esse valor, lembrando sempre que esse select tem que vir dentro de parênteses, né? Porque é uma subconsulta. E aqui dentro, esse valor eu vou mandar inserir. Só que agora não é mais a primeira inserção que eu vou fazer na minha tabela de produtos. Os produtos da loja 1, eu já coloquei lá. Agora eu vou colocar também, vou juntar os produtos da loja 2. Então, antes de juntar, eu preciso verificar se não existem produtos duplicados. Isso é uma coisa muito importante, porque quando você duplica um produto no banco de dados, quando você duplica qualquer dado, podem acontecer coisas catastróficas, como você cobrar um cliente, por exemplo, que não está te devendo, ou você fazer a reposição no estoque de um produto que você já possui. Então, eu não posso ter dados duplicados, eu tenho que garantir que aquele meu banco de dados seja íntegro para manter aquele tripé que a gente está falando lá desde o primeiro. Então, aqui eu usei a função exists para verificar se o ID daquele produto que veio, né, da tabela da loja 2 bate com o ID do produto que eu estou colocando lá na minha tabela de destino. Se bater, se já existir esse ID da tabela produtos, né? Se essa tabela de destino, essa aqui é a minha tabela de destino. Se já existir aquele ID que eu estou tentando cadastrar lá, eu não vou mais cadastrar, eu vou apenas atualizar a quantidade. Eu vou somar aqueles produtos, né, aquela quantidade de produtos, a quantidade que eu já tinha. Então, se esse produto, por exemplo, de código 15 já existe, e eu tinha 100 unidades dele, e agora eu vou atualizar com mais 50 unidades, e não cadastrar um novo produto. Eu só estou atualizando, certo? Agora, caso contrário, o produto não existe, aí sim eu vou fazer o insert desse novo produto utilizando os dados do meu select. Só que agora eu estou fazendo o select na tabela loja 2, porque agora eu estou juntando os dados da tabela loja 2, certo? Então, eu posso fazer isso aqui funciona como se fosse um merge. Eu estou pegando os dados, só que eu estou fazendo isso tudo manualmente. Imagina só se eu tiver 50 filiais. Ou se eu tiver, igual, sei lá, o McDonald's, sei lá, 5.000 filiais. Cacau Show. Cacau Show, né? Essas grandes empresas que possuem muitas filiais. Não tem como a gente fazer isso aqui manual. A chance de você cometer um erro... O processo de dados começa a se tornar muito mais complexo. Muito E também custoso. o tempo de execução, né? Porque Ele aí você fica... imagina quanto tempo vai demorar para fazer a junção desses dados, né? Porque, além de tudo, o servidor ele vai ter que comparar registro por registro, né? Como eu fiz uma subconsulta, lembra que a gente aprendeu isso em query aninhada? Então, ele vai fazer esses selects aqui, ó, que a gente colocou aqui na hora do insert, para cada produto, né? Tornando também essa operação aqui, ó, em termos de custo de processamento, muito alto. Tá? Porque para cada dado ele vai fazer um select. Olha só, imagina você multiplicar isso aqui por milhões de registros. Então, será que não tem uma forma mais simples, né, da gente pensar em como resolver essa situação? Se isso fosse realizado com N tabelas, a chance de você duplicar um dado seria muito grande. Então, para facilitar esse trabalho, a gente vai usar o merge para fazer isso. Vocês vão ver que o código vai ficar bem menorzinho. Olha só, utilizando o merge. É só isso? É só isso. Olha, primeira vez que eu vou fazer o meu merge, minha tabela produtos geral tá vazia, certo? Não fiz nada. Então, aqui, olha, eu chamo a minha tabela produtos de destino. Isso aqui é um alias, pus um apelido para facilitar para mim, certo? Usando a tabela produto loja 1 como origem. Eu gosto de colocar esse alias aqui porque facilita para a gente, né? Na hora da gente saber de onde estou tirando para onde eu estou colocando. Onde o ID do produto da tabela origem coincida com o ID do produto da tabela destino. Ou seja, se ele vai verificar se aquele ID já existe. É como se ele estivesse fazendo uma operação de join. Quando ele não encontrar nenhuma coincidência, not matched é não deu match. Tem um aplicativo bem famoso que a molecada usa, que dá match, não dá match. Aqui é o mesmo princípio. É o mesmo Not princípio. matched, Não ou deu seja, match. não deu match, não deu certo, não encontrou o seu par do outro lado. Eu faço o insert. Eu insiro aquele dado, certo? Se deu match,
eu não preciso inserir, eu simplesmente atualizo a quantidade. Ou seja, esse script aqui faz exatamente a mesma coisa que nós fizemos lá atrás, só que agora com uma segurança maior para verificar se realmente eu não esqueci nenhuma verificação, não estou fazendo esqueci de algum if, né, para verificar se aquele campo estava duplicado ou não. Porque naquele outro caso, se tiver duplicado, ele ia cadastrar. Ou ia dar erro, porque ia falar que a chave primária já Na existia. verdade, naquele outro caso, a responsabilidade da verificação era toda do DBA que estava construindo, né? Aqui, usando o merge, a verificação toda passa a ser da tecnologia que está por trás da construção do código do merge, né, Aline? E outra, vê se aqui tem aquele monte de select, né? Não, Select aninhado, não aqui o tem. custo de processamento é muito menor, né? Exatamente. A forma que o servidor vai fazer para comparar é totalmente diferente. Ele não vai fazer uma busca linear como nós fizemos no outro exemplo, né? Ele tem outros mecanismos de busca que a gente sabe que são buscas binárias, são buscas que têm um custo muito menor de processamento. Então, sempre que a gente precisar fazer esse tipo de operação, é importante que a gente use o match. Quando eu rodo esse código aqui, todos os dados da minha tabela da loja 1 vão parar lá na tabela no meu destino, que é a minha tabela de produtos, que é essa tabela aqui geral. E para eu fazer a mesma coisa para a loja 2, exatamente o mesmo código. Só troquei aqui, ó, a minha tabela de origem, porque o destino vai ser o mesmo e todos os outros campos, se as minhas tabelas coincidem, vão ser os mesmos, tá? Então, Na verdade, então você só mudou uma linha. eu só mudei uma linha, só aqui o nome de origem. E se eu tivesse campos com nomes diferentes, né, eu poderia colocar aqui os nomes dos campos, embora isso não seja recomendado. Sempre a gente faz merge, a gente não junta coisas diferentes no mesmo pacote. Essa é a primeira regra que a gente vê lá em banco de dados. A gente não mistura assuntos em banco de dados. Então, aqui é importante que as tabelas tenham sempre a mesma estrutura. Olha como o código ficou bem menor e eu não precisei ficar mudando o meu código. O mesmo código funcionou para todo mundo, apenas mudando a minha origem. Se eu tiver mais 10 tabelas, eu só vou alterar essa linha aqui, ó, que é a linha que mexe com a origem, tá? Então, só essa linha aqui que é a que a gente vai precisar mexer para todos os outros registros. Tudo bem? Então, fica muito mais simples e vocês vão perceber, eu vou fazer na prática, que vai ter o mesmo resultado fazendo ou o código que eu fiz manualmente ou esse código, só que esse código com um custo para o servidor muito menor. Olha aqui um exemplo prático da utilização do merge, né, que eu acabei de mostrar para vocês. A gente vai ver agora no SQL Server, como é que ficaria. Ó, para vocês poderem testar, como eu estou com o meu coração mole por causa da pandemia, eu já criei todo o código para vocês poderem testar. Então, eu criei aqui uma loja chamada Loja M, é o nome da minha loja, né? Criei a minha tabela Produto Loja 1, criei uma tabela chamada Produto Loja 2, certo? E aí, eu adicionei manualmente, vou adicionar alguns produtos manualmente na minha tabela Loja 1 e alguns produtos manualmente na minha tabela Loja 2. Observem que calça e blusa, eu tenho, né, de código 1 e código 2, eu tenho na minha tabela produtos loja 1 e na produto loja 2 eu também tenho a calça, tenho a mesma blusa de mesmo código, se é o mesmo código eu entendo que são os mesmos produtos, só que eu tenho um produto novo aqui que é calcinha, certo? Para todos os meninos e meninas que gostam de usar, vou colocar esse produto aqui, que não temos preconceito. E aqui, na minha tabela TB Produtos, que vai ser a minha tabela de destino, eu tenho a mesma estrutura, certo? O ID, o nome, o valor e a quantidade. Então, vamos rodar esse código aqui para a gente ver o que vai acontecer. Então, ó, primeiro eu vou criar o meu banco de dados. Vou até rodar de uma vez, até os... Vou rodar aqui, depois eu rodo os inserts, tá? Vou fazer como o Jack o Estripador, vou por partes. Por partes. Rodei aqui o meu código, graças a Deus, graças ao meu bom Jesus funcionou. Agora eu vou inserir os dados na loja 1. Vou inserir, se eu fizer aqui um selection, vocês vão ver que esses dados foram inseridos. Então, ó, select, asterisco, from TB produto, loja 1.
Dá um espacinho aqui, né, para não ficar amontoado. Só para a gente ver que cadastrou os produtos, tá? Olha só, cadastrou o produto de ID1 e ID2. Tá aqui, calça e a blusa, certo? Agora eu vou dar um insert nos produtos da loja 2, que tem alguns produtos que vão coincidir. Então, se eu der aqui um select asterisco produtos loja 2, eu vi que tem, olha, alguns produtos que são iguais. Então, esses produtos, quando eu fizer o merge, na verdade, só vai poder somar as quantidades, não vai poder duplicar esse Pode produto. cadastrar de novo. Não vai poder cadastrar de novo, porque senão é dado duplicado, é o mesmo produto, certo? Esse aqui, ó, é o modo Chuck Norris que eu mostrei para vocês lá. Esse eu vou deixar para vocês testarem. Eu não vou mostrar aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Mas esse código tá aqui, né, para vocês verem. Posso até mostrar aqui, também não tem problema. Vou rodar aqui, ó. Eu declarei uma variável chamada cont1. Essa variável é só para eu saber quantos registros eu tenho na minha tabela de produto, na minha tabela de produtos da loja 1. E aí eu contei, ó, todos os produtos da loja 1, esse resultado aqui eu guardei. E aí eu fiz o insert. Como é o primeiro insert, não precisei fazer nenhuma verificação, certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se eu der um select, eu não criei ainda, né, a minha tabela de produtos. Deixa eu ver. Já criei, né? Acho que já criou, tá? Já criou, ela tá em cima. Acho que eu não rodei isso aqui não, vamos ver. Não. Já rodado não, ó. Criei aqui a minha tabela de produtos. Está inserido os dados. Ela não tem nada, ó. Se eu fizer aqui, ó, select asterisco front TB produtos, que é a minha tabela geral, ela tá vazia, certo? Então, ó, se eu rodar aqui os 3 selects juntos para vocês verem, vou rodar aqui o select do produto loja 1. O select do produtos loja 2. E o select dos produtos, ó. Olha como tá o meu banco de dados. Então, ele tá assim, ó. Eu tenho aqui produtos loja 1, produtos loja 2 e a produtos geral, que por enquanto tá vazia. Eu quero povoar essa tabela aqui, juntando os produtos da loja 1 com os produtos da loja 2. Então, para fazer manualmente, né? Aqui, olha, eu declarei uma variável chamada cont1, vi quantos registros tem nessa primeira tabela, que no caso vão ter 2, e fiz os inserts. Como é o primeiro insert, ó, não vai dar problema. Ele vai fazer, eu não preciso nem me preocupar se tem repetido ou não, porque a minha tabela estava vazia. Olha a minha tabela produtos agora, ó. Se eu rodar aqui o select das 3, vocês vão ver que agora a minha tabela produto, que é essa última, tá uma cópia da 1, certo? Porque eu fiz o insert usando o meu modo Chuck Norris aqui, beleza? Só que agora eu preciso juntar também a minha tabela 2. Só que agora eu já tenho esses registros aqui, ó. Eu já tenho esses registros aqui embaixo, eu não posso duplicar. Tá vendo que aqui é a tabela produto loja 2, ó. A calça e a blusa já tem, ele só tem que somar 10 na quantidade. Ele não vai poder cadastrar esse produto de novo. Então, eu fiz aqui o código no modo Chuck Norris, que faz, no modo mais difícil, né, que faz essa verificação. Lembrando que aqui, a verificação é feita por minha conta. Se eu esquecer de fazer o insert, ele vai cadastrar ou ele vai dar erro para falar que a chave primária já existe e ele não suporta chave primária duplicada. Quando agora eu rodo os meus selects, ó, vamos ver se deu certo. Olha lá, ele atualizou as quantidades, ó, e agora eu tenho os 3 produtos, ele não duplicou, certo? Então deu certo. Beleza. Só que esse jeito, como a gente já conversou, não é um jeito seguro, né? De nós fazermos essa... Produtos foi até rápido, né? Quando Imagina a gente está falando 50. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aquilo que eu falo sempre para vocês nunca fazerem. Vou dar um delete sem where para apagar todos os dados da minha tabela TB Produtos, né? Se eu abrir aqui, ó, a tabela TB Produtos está lá com os produtos, eu vou deletá-la. Ó, deletei. Se eu abrir agora a minha tabela TB Produtos, está vazia, certo? E agora eu vou fazer usando o merge. Olha como o código ficou bem menorzinho. Ó, esse é o mesmo merge que está lá nos slides. Então, o merge, quem é o meu destino, quem é a minha origem, onde a origem coincidir com o destino, onde ele não coincidir, onde ele não encontrar o match, ele insere, e onde ele encontrar o match, ele apenas atualiza. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Rodei. Vou testar de novo a minha tabela TB Produtos. Olha lá, cadastrou os produtos.
Agora eu vou fazer para minha tabela loja 2. Mesmo código, só mudei aqui, ó, a minha origem, porque o destino é o mesmo, o destino é a minha tabela produtos, né? E a minha estrutura também é a mesma. Então, vou fazer esse merge aqui. Ele falou que afetou 3 linhas. Vamos ver se ele atualizou. Olha lá. Atualizou certinho. Não duplicou os produtos. O único produto que ele acrescentou foi a calcinha, certo? Ou seja, se eu tivesse 10 origens, se eu tivesse 20 origens, 50 origens, é o mesmo código. Eu só mudaria essa pequena linha aqui, ó, tornando muito mais seguro. E aqui eu tenho certeza que ele verificou linha por linha a um custo muito menor para o meu servidor, certo? E aí, agora, para vocês se exercitarem, esses códigos todos aqui vão para vocês, né, de exemplo. Nós vamos postar aqui todos esses códigos. Eu passei um exercício para vocês se exercitarem sobre merge. Qual que foi o resultado que nós encontramos? Uma tabela geral com todos os produtos, né? E aqui eu tenho uma observação que eu queria fazer para vocês. Até hoje, nós estávamos utilizando a propriedade identity na chave primária, certo? Só que essa propriedade identity na chave primária, em que o próprio banco de dados gera o código, a gente usa porque aqui a gente está fazendo um ambiente de estudo. Quando você vai trabalhar num ambiente em produção, geralmente esses códigos desses produtos, eles já existem, né? Então, ao invés de fazer a verificação pelo código do produto que já por esse código que é identity, a gente tem que fazer a verificação pelo código do produto de verdade. Se vocês forem em uma loja, vocês vão perceber que cada produto tem a sua numeração, né? Que aquela organização determinou para ele. Ou usa-se o código de barras, ou coloca-se um QR Code. É porque aquele conjunto de números tem dentro de cada empresa um significado, né? Ele não é um número aleatório. Uma parte é o fornecedor. Isso, uma parte é o fornecedor, uma parte é o fabricante, uma parte é o tipo do produto. Então, assim, em ambientes de teste, a gente trabalhar com a propriedade identity no banco de dados, tudo bem, mas dificilmente isso vai acontecer com vocês num ambiente em produção. Porque o código dentro de uma organização, não importa se a loja é do Rio de Janeiro ou é de São Paulo, o código do produto vai ser o mesmo. Porque se você criar produtos com códigos duplicados, é como se você tivesse 2 produtos. Então, é muito importante a gente falar isso, porque quem define esse tipo de estrutura é o DBA. E ele tem que criar o seu banco com uma estrutura que seja possível, que ele um dia, se precisar, consiga unificar todos esses dados. Tá bom? E utilizar os comandos... Opa, fiz um rabisco aqui sem querer. Utilizar os comandos if ou while podem deixar os scripts mais seguros e mais funcionais. Até hoje a gente tinha usado muito dentro de storage procedures, né? Ou dentro de um trigger, mas vocês podem utilizar indiscriminadamente. Podem utilizar junto com select, podem utilizar junto com insert. Sempre que vocês fizerem as verificações, vocês tornam o seu script mais seguro. Então, sempre que necessário, vocês podem utilizar essas opções de verificação, tá bom? Agora a gente tem um exercício para vocês fazerem. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Em uma ETEC qualquer, haviam 2 turmas de segunda MTech com 40 alunos cada. Porém, após a suspensão das aulas presenciais, será montada uma única turma de terceiro, o que não vai acontecer com vocês, com todos os alunos que tiverem o seu status aprovado. Vocês vão fazer um merge entre a tabela segundo A e a tabela segundo B, criando uma turma única de terceiro. Contudo, essa tabela única de terceiro só vai ter aqueles alunos que foram aprovados, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer uma verificação. As 3 tabelas possuem um RM, que é a minha PK, o nome do aluno e o status. Somente serão matriculados no terceiro alunos com status aprovado, que eu tenho certeza que vai ser o seu caso. Para fazer o teste, matricule ao menos 10 alunos, escolham aí os 10 da sala, aprovem aqueles que são seus amigos, reprovem os inimigos e criem essa tabela única com os alunos na verdade vai ter só 70%, então eu vou ter 14 alunos, né? Nossa tabela de terceiro, porque vai ter 7 alunos de uma turma, 7 alunos de outra.
Então, esse é o momento aí que vocês irão exercitar, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês façam os exercícios e qualquer dúvida, eu e a professora Vanessa estaremos sempre à disposição de vocês. Todo esse material como PDF, né, dos slides de apoio e os scripts de exemplo vão ser postados no canal da nossa disciplina, tá bom? Muito Qualquer obrigada. dúvida, podem mandar mensagem para a gente que nós estamos à disposição. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Gente, obrigada pela audiência, Vanessa, obrigada pela parceria de sempre e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.